dizer com muito orgulho e alegria que eu fui convidado, né, e aceitei moderar este painel, né, que tem como tema melhorias aplicáveis em ferramentas de inteligência artificial em comissões legislativas, né? E é uma satisfação poder contar e estar aqui neste quarto fórum da Legistec, neste painel internacional poliglota, né? E é um luxo para nós podermos, então, interagir cada um na sua língua de maneira confortável. Eu sou uma pessoa que tem um perfil, um funcionário da Câmara dos Deputados do Brasil, mas que tem um perfil misto. Eu trabalhei basicamente 15 anos no processo legislativo, na maior parte desse tempo nas comissões. Então, trabalhei na Comissão de Justiça, na Comissão de Seguridade Social e fui secretário da Comissão da Amazônia, uma comissão bem específica que nós temos aqui no sistema brasileiro, da Câmara dos Deputados do Brasil. E a outra metade, né, desses 30 anos, ou seja, 15 a 17 anos, eu trabalhei com inovação no parlamento. Então, fui um dos fundadores do Laboratório Hacker, um laboratório de inovação que nós temos na Câmara, e outros projetos de inovação. Então, me sinto muito à vontade e animado com esse painel, e que tem a ver com inovação, né? Que tem a ver como é que nós podemos, então, pensar essa tecnologia que está chegando, que na verdade ela é muito antiga, mas que está chegando muito forte nos últimos meses, principalmente depois do ChatGPT, e como é que nós podemos pensar a modernização do parlamento do século XXI, principalmente no seu coração, no coração do processo legislativo, que é basicamente nas comissões, né? As comissões, a gente fala aqui na Câmara dos Deputados, é o local principal de debate, né? No plenário, as discussões muitas vezes já estão formuladas, os acordos já estão realizados, não há tanto espaço para o debate como nas comissões. Então, as comissões simbolizam, de certa forma, o coração do processo legislativo. E é muito interessante, então, nós pensarmos como é que a gente pode imaginar, até porque tudo é muito incipiente, né, colegas? E aí, por isso, o convite aqui para nós é um brainstorming, né? Eu acho que vai ser mais uma jam session aí de jazz do que seguir um determinado padrão, né? Como é que nós, com as diversas habilidades e experiências que nós temos aqui, temos um painel muito misto, com pessoas com experiência em tecnologia, pessoas com experiência na tomada de decisão, no processo legislativo, em comissão. Como é que, então, a gente pode usar nossa inteligência coletiva para imaginar soluções possíveis, né? Estamos aqui, nós vamos falar mais de um tema daqui para frente, que a gente pode, né, usar daqui para frente no futuro, do que de coisas que já estão acontecendo. Tá? Então, esse é o convite para a gente discutir. Vamos começar, então. Eu queria deixar aí os 5 painelistas aí muito à vontade, tá? Para o momento que quiserem falar de cada uma das perguntas. Então, por isso que a gente deixou bem aberto para você explorar o que você sente mais à vontade, tá? Com as suas ideias. E sempre lembrando que, à medida do possível, se você puder, estiver usando algum exemplo do seu parlamento ou do seu contexto, aí você fala um pouquinho desse contexto, porque nós sabemos que, né, o parlamento, o Congresso americano é diferente do Senado brasileiro, que é diferente do sistema da Austrália. Temos similaridades, mas temos também muitas diferenças, então isso fica muito mais fácil aí para a gente entender, tá? Então, eu queria começar com a primeira pergunta e deixar bem à vontade quem quiser começar a responder, né? Mas a primeira pergunta é uma pergunta mais geral, né? Pelo que você conhece das possibilidades de aplicação da inteligência artificial, como você imagina que essa tecnologia pode otimizar o trabalho nas comissões, de maneira a torná-lo mais eficiente e transparente, né? Então, como é que você imagina, pela sua experiência mais tecnológica ou mais do processo legislativo, da vivência parlamentar, que a inteligência artificial pode ser útil, pode ser mais eficiente? Quem gostaria de começar? Marcos. Por favor, Marcos. Obrigado, Cristiano. Você me ouve bem? Muito bem. Ótimo. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez agradecendo
o convite feito pelo Luiz, que eu tive a oportunidade de participar no ano passado e agora também, então me sinto muito honrado em estar em um momento tão rico de debate aqui com vocês. Meu sincero muito obrigado. Ah, a inteligência artificial, ainda que seja o grande tema que vem surgindo agora, ele ainda traz uma série de questionamentos para a gente. Como que a gente vai poder usar, o que que a gente vai poder usar, quais são esses limites. É só a gente ver, por exemplo, o que o chat GTP causou na população, quando ele, né, nos seus primeiros dias, ele trouxe muito impacto, muitas dúvidas, inclusive diversos países chegaram a banir, a impedir o funcionamento do chat GTP, de modo que, nesse momento de descoberta, de um modo geral, da aplicação da inteligência artificial, eu acho que a gente precisa de muito cuidado e de muita responsabilidade para não repetirmos os erros do passado, em que novas tecnologias, agora sim falando no âmbito do processo legislativo, em que novas tecnologias foram incluídas no processo legislativo, não só nas comissões, mas também no plenário das duas casas, e que, por ficar algo como muito admirado com essa nova tecnologia, a gente acabou dando passos maiores do que deveriam ser dados. De modo que eu acho que nesse momento é importante também não ter nenhum tipo de preconceito com a utilização da inteligência artificial. E eu fico muito feliz de saber que o órgão responsável pela tecnologia da informação aqui do Senado Federal do Brasil, o Prodazem, criou um grupo, criou uma área dentro do Prodazem para tratar da inteligência artificial e justamente poder ver quais dos produtos podem ser aplicados no processo legislativo. Mas, mais uma vez, eu acho que não devemos ter preconceito, medo de novas tecnologias, mas ao tempo que não podemos ficar admirados demais e simplesmente aplicando, justamente algo tão novo que a gente não tem ideia das consequências da aplicação dessa nova ferramenta. Essa é a posição da minha pergunta. Obrigado, Marcos. Quem mais gostaria de fazer comentários? Por favor, Herman. Depois, Jesus. Herman primeiro, por favor. ¿Cómo estás, Cristiano? Muchas gracias por la invitación, a Luis también, a todo su equipo. Como bien decía quien me antecedió, es un orgullo y un placer poder compartir con ustedes estos espacios que para mí son fundamental para el trabajo que venimos desarrollando y para poder compartir las experiencias de cada uno de su lugar y bien, como bien remarcabas, en entornos diferentes, parecidos, pero diferentes. Para darte una respuesta concisa, me parece que el potencial de la inteligencia artificial diría que es clave. Me parece que viene a transformarnos nuestra vida y en lo cotidiano, en nuestra diaria, la inteligencia artificial nos está transformando. Me parece que nosotros estamos siendo protagonistas de una transformación cultural, de muchas de las cuestiones de los modos que se están interpretando de otra forma, y me parece que la inteligencia artificial es una herramienta que viene a motorizar este cambio. Como bien planteaba el compañero, me parece que hay muchos desafíos, ser muy responsable, ser consciente dentro de los valores, también valores democráticos, valores éticos, valores como sociedad que tenemos, y me parece que la inteligencia artificial tiene muchas características que nos debemos debatir, nos debemos responder también internamente en muchas discusiones que debemos dar, pero me parece que la capacidad que tiene esta herramienta para la recopilación de datos, para la posibilidad de poder generar análisis de datos, poder generar informes, poder generar en tiempo real, real y de manera precisa estos datos que sirvan realmente para que los legisladores y los parlamentarios tengan la posibilidad de tener muchas más herramientas a la hora de construir políticas públicas y de poder legislar de cara a la ciudadanía. Y me parece que dentro de los objetivos que al menos nosotros dentro del Parlamento de la Argentina tenemos, que es de ser mucho más transparente y ser mucho más eficiente y poder evolucionar a un Congreso que esté a la altura del siglo XXI, me parece que la inteligencia artificial motoriza ese objetivo y
permite de alguna forma poder concluir esos desafíos. Y ahí está, me parece, el quid de la cuestión que tenemos que nosotros remarcar dentro de la inteligencia artificial, pero la tenemos que construir como una herramienta. Gracias, irmã. Jesús, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Perfecto. Pues compartiendo también las ideas de cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial en las comisiones. Yo creo que, como mencionaron, el ChatGPT vino a dar una revolución en cómo podemos utilizar una herramienta tan poderosa para beneficio ahora de las actividades que realizamos en la Cámara. Nosotros traíamos un proyecto antes de que saliera ChatGPT el año pasado, en donde nosotros estábamos tratando de digitalizar todos los documentos con tal de hacer lo que le llamamos búsquedas de palabras de texto completo, ¿no? Que serían, pues, permitirle a las personas de alguna manera localizar la información que se encuentra en los documentos legislativos, independientemente de las palabras que se utilicen. Sin embargo, pues este esfuerzo se tuvo que detener porque cuando sale ChatGPT lo que vimos es que pues ya es un escalón hacia arriba de lo que estábamos buscando realizar. Y entonces, pues ahora ya no solamente es hacer búsqueda, sino ya le puedes preguntar de manera natural a la herramienta y te va a poder responder. ¿Por qué teníamos este proyecto? Porque tenemos se hizo un estudio al inicio de estos 3 años de esta legislatura, y en ellos se identificó que la gente le cuesta trabajo encontrar la información que necesita relacionada con los diferentes documentos que se generan aquí en la sesión. Cuando trabajas con expertos, ellos ya están acostumbrados a encontrar la información. Sin embargo, la gente, un periodista, por ejemplo, una persona que no está inmersa dentro del proceso legislativo, es complicado encontrar la información. Entonces, ese se ha vuelto uno de los retos que tenemos en Cámara, de cómo facilitarle el acceso a la información a las personas, que sea, pues no solamente localizar el documento y dentro de ese documento buscar información, sino que le puedas hacer búsquedas más apegadas a lo que la gente pudiera hacer, ¿no? Entonces, el ChatGPT lo vemos como una herramienta que va a permitir hacer eso, y pues le vas a poder preguntar cuáles son las 5 reformas en temas de impuestos que se desarrollaron en los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo. Y eso es algo que te va a poder contestar. Obviamente hay algunas restricciones en el tema de los archivos que se deben de subir. Realmente la tecnología que creo que nos va a permitir hacer eso es una que liberó hace poco Facebook, que se llama Llama. Específicamente Llama 2, que ya la libera para que se pueda utilizar en cualquier instancia. Y pues la primera solución que vemos nosotros alcanzable sería esto, el crear un repositorio legislativo en donde las personas puedan preguntar cualquier tema de lo que ya se hizo, ¿no? Ese sería un primer beneficio que las personas podrían recibir, y que en lugar de estar quizás teniendo complejidad para poder hacer las búsquedas de la información que ellos requieran, la puedan sintetizar y hacer hasta un resumen, ¿no? A partir de ahí, pues ya los legisladores pueden también verse beneficiados, porque van a poder pues traducir leyes de otras legislaturas de manera natural. Ya con estas herramientas van a poder hacer comparación entre leyes, y van a poder pues tener un resumen de las mismas, de manera que se les convierta a los diputados y a los asesores de los diputados en herramientas que puedan ser útiles para ellos, y que no partan
de cero cuando se hacen las investigaciones, ¿no? Ya toda esta información, si se sube a un repositorio donde se esté evaluando, pues va a permitir ahora sí que interactuar con el equipo y que el equipo te vaya ayudando con la gestión que tú puedas hacer, ¿no? Gracias, Jesús. Jonathan or Joshua? Jonathan, go ahead. Thank you. Yeah. Thank you, everyone, for having me on this panel as well. I think our sort of view around the use of artificial intelligence in committees, and we've been incorporating artificial intelligence into committee work for the last sort of year or so. And what we sort of find is it's about value adding for the people who are consuming all of that information, and the amount of information which we expect members or citizens to actually consume is large. So how can we make it easier for them to consume information which they may not understand, they may not want to read all of the content? So the uses which we find with artificial intelligence are what we call thematic extraction, or we want to extract what the themes are of certain content. So we could look at what keywords are being spoken about in certain documents, and drilling into really exploring what is actually inside that content and really trying to summarize or roll that up into a meaningful way. One of the inherent issues with parliaments is that sometimes everything is very legal or very sort of formal in its language. So in order to then use that into what we call like citizen-friendly approaches, we can also use that sort of concept about extracting themes and making that into more easily accessible content for citizens as well. So there's a lot of ways which we can then introduce a personalization or personalized services to really drive that engagement with internal stakeholders or all types of stakeholders, and also external stakeholders too. So I always find artificial intelligence can make things run a lot more efficient. They can make things more transparent, but I think it's about really, reflecting on the use cases that really want, to be driven from the business as well. Muito bom. Joshua, você gostaria de fazer algum comentário? Welcome. Yeah, sure. Everyone, Josh Kravitz. Just for a little bit of context, I am leading some modernization and technology efforts in the U.S. Senate. Specifically, I'm on the Senate Appropriations Committee, which is a committee that has an annual mandate to pass 12 appropriations bills that funds the federal government. It adds up to around 1.7 trillion in that ballpark annually. If you've heard of the government getting shut down, that's the committee I'm on. But one thing, before I jump into my answer, I should say I'm here representing myself, not the chair or the ranking member of our committee. Everything I say is coming from me as a human being, as an individual. Now back to the question. So one thing about the appropriations process is, right, more and more every single year, it takes more and more time to come to a decision, right? Fundamentally, the decision that leadership has to come to is how much money are we going to spend and how will we break that money up? And more, right, things are more and more partisan, unfortunately, in the United States, and that takes more and more time each year, and we have less and less time for our staff to actually create the final product, right? These appropriations bills, if you've ever seen them, are often thousands and thousands of pages. And we have 120 plus staff on the committee. And so
we might have a couple weeks to create these bills because a decision on the funding numbers took so long to come to. And so efficiency fundamentally is key to the work we do. And so I guess I'd flip this question a little bit on its head, and maybe I think this goes to Jonathan's comment a little bit, which is to say, instead of focusing like on ways AI can solve problems, I'm more interested in what problems we can solve. And so there are many problems to solve in the legislative branch here in the Senate. And some of them involve AI, right? But sometimes it just means putting together like a hacky Python or R script, whatever you want, whatever language is your preference, that sends an email to 100 member offices that subcommittee staff want sent out with specific information, right? Otherwise, they're doing that manually. I could count, well, I can't count on two hands how many things like this our staff have to deal with on a daily basis that are just repetitive, mundane tasks that can be automated, right? And in this case, truly not a question of artificial intelligence. There are other examples of, right, pulling data from a database in a specific format, or building a website that allows staff to update their funding numbers in real time and see the downstream effects of those funding changes without, on a website, instead of having a printed out paper with red pen. And I should say, this is all to say, sometimes AI is a relevant use case. And one example I'll talk about a little bit more later is, as of a couple of years ago, the US Congress brought back the concept of earmarks, which are essentially, generally when we're funding the government, we fund kind of broad programs and mandates for the executive branch to actually execute on. For example, it might be a rural farming grant program, right? And it's like, this much money goes to that program. Here's how it has to be implemented. Now, executive branch, you go do the work. But occasionally, members of Congress want a specific project for a specific purpose done, right? So they might have a bridge in their district or in their state that they want repaired. And so they might put money in the bill for that specific project, and we call that an earmark. So those ended in around 2010, and they came back around a decade later, a couple of years ago. One of the biggest kind of pain points for staff, and I'll talk about this more later because I could talk about this for a while, is identifying duplicate requests. Our staff get over 10,000 requests in the Senate anyways, and members are often not coordinating. But ultimately, we know like every product the legislative branch creates is, right, it's important that it's effectively perfect. And so when we're putting together these tables of earmarks that are funded, we have to make sure we're perfectly identifying every duplicate request so that both we're not double funding projects, and also so that all the senators who requested a project are accurately credited in the final bill. And this is a big challenge, but AI has proved to be a huge help, especially in the last 6 months for us in this specific pain point for staff. I'll stop there, but thanks for having me here. Really excited to have this discussion with the rest of the folks on this panel. Maravilha, muito obrigado, Joshua e Jonathan, que deram aí uma série de exemplos, né, de como a inteligência artificial pode melhorar a busca de informações, toda a questão do orçamento, né, da inteligência legislativa, assim como todos aqui no painel deram aí uma série de exemplos de como a gente pode aplicar a inteligência artificial para resolver os problemas que nós temos, principalmente no âmbito das comissões. Agora, a próxima pergunta tem a ver e é mais focada no parlamentar, né? Então, como as ferramentas de IA podem melhorar a análise de dados e informações relevantes para os parlamentares usarem na tomada de decisões das comissões? Quais são os benefícios e limitações dessas melhorias? Alguns já falaram sobre esse assunto, mas aqui é uma oportunidade para a gente explorar melhor as vantagens, principalmente para o parlamentar. O que o parlamentar que atua na comissão, ele ganha com inteligência artificial? O exercício aqui, se você tivesse que defender para um parlamentar apoiar um projeto de inteligência artificial na comissão, o que você daria para ele
para ele poder, então, apoiar esse projeto. O que ele vai ganhar com isso, afinal de contas? Quem gostaria de começar a explorar isso? E minha provocação é sempre que cada um diferente comece esse painel para a gente ter uma variedade aí de falas. Jonathan? And I'll pick up on the comment you made around just the sheer number of bills. So you might have 30,000 pieces of legislation or bills within the Parliament. And coming back down to also what Joshua was saying as well, where accuracy is very important, and you don't want to, say, double fund, or you don't want to you want to make sure that every second or every part of that bill is accurate as well. And one of the inherent problems is that when we're dealing with some legislation which is hundreds or thousands of pages long, is that how do you know that what you're actually, say, introducing or debating doesn't cancel out another bill, or what is the impact of this debate to those other 30,000 pieces of legislation? And what we can start to actually use, especially for decision-making processes, is really the linking of that data together to make sure that you're making informed decisions about, well, if we introduce this, or if we actually implement this sort of legislation, what are the positive impacts and what are the negative impacts, without having to necessarily read 500,000 pages of all the other legislation to understand exactly what that impact is potentially. So I think one of the definite benefits of artificial intelligence is the understanding and the linking of that information together. So I know that we've had previous issues, and I've seen this in when debates are actually occurring, is that sometimes they might be reading the wrong version of a bill by accident, and so it's understanding, that could actually be picked up in a real-time basis, because we could actually be watching what people are reading and then comparing it against the text in a real-time basis. So very quite interesting when we start to actually look at, the large amount of data and using artificial intelligence to then really join that information together in a meaningful way, which makes the Parliament be more efficient. Muito bom, excelente ponto. Quem gostaria de continuar agora? Irmã, depois Marcos. Vai, Irmã, por favor. Irmã. Yo coincido en claramente que me parece que la eficiencia a la hora de la velocidad del reporte y el análisis de datos dentro de la inteligencia artificial son de suma importancia a la hora de tomar decisiones. Sí creo destacar que siempre hoy la herramienta la tenemos que contar con la supervisión y el juicio humano, ¿no? Es decir, hoy podemos nosotros hacer ese análisis de todas esas grandes bases de datos. Como bien mencionaba Cristiano, en Brasil nosotros también tenemos un corpus muy grande, no solo en términos de leyes, sino en términos de proyectos. Hay más de 600.000 legajos que sería imposible ponérselo a leer en el transcurso de toda una vida, de una persona que sepa cada uno de los temas, cada una de las temáticas, desde el principio hacia el fin. También, no solo esos proyectos también tienen una vida que muchas veces caducen en el tiempo, porque son proyectos temporales. Me parece que eso, la herramienta de la inteligencia artificial nos permite tener un montón de juicios y poder tener valores en función de la toma de decisión y de saber cuáles son las diferentes interpretaciones que se pueden hacer en función de esos proyectos y esa madurez que puede llegar a tener la ley, ¿no? Creo que esa unión entre el trabajador y la persona que sepa en función de la temática, más la productividad y la herramienta de la inteligencia artificial, pueden generar
este análisis equilibrado, es decir, este fundamento para poder tomar y poder construir políticas públicas en función de la herramienta de la inteligencia artificial. También no debemos olvidar algo muy importante, que me parece que también lo vamos a destacar, es la cuestión de los desafíos éticos, los desafíos morales, los valores de la democracia y de los sesgos que puede llegar a tener los algoritmos. Nosotros en particular dentro de la Cámara hicimos un abordaje dentro de lo que es la inteligencia artificial, interpretando los análisis de las versiones taquigráficas, es decir, eso que se dice dentro del Parlamento, lo que los legisladores expresan al momento de sesionar, y pudimos hacer un análisis con la inteligencia artificial, interpretando cuáles son las cercanías entre los diputados en función de las temáticas que producen, y esas temáticas que producen, poder saber cuáles son los legisladores que en su plataforma electoral, cuando le hablaron de cara a la ciudadanía, pudieron decir que iban a hablar, quizás voy a hablar de ejemplo, pero hablaron de medio ambiente, o hablaron de energía, o hablaron de petróleo, o hablaron de salud, bueno, o hablaron de presupuesto, o hablaron de economía, diferentes temáticas. Si a la hora de llegar al recinto, a la hora de llegar a la discusión de las leyes, realmente hablaron en ese sentido, no con el sentido mismo de si hablaron a favor o en contra, ¿no? de cada una de las temáticas, pero sí que se referenciaron. Y esto nos permite poder, no solo en la interpretación de los legisladores en los trabajos de por sí, sino también de cara a la ciudadanía. Entonces, los ciudadanos hoy pueden saber cuáles son los legisladores que realmente quizás a la hora de llegar, cuando llegaron al recinto a poder representarlos, si realmente los representan de por sí. Eso es una herramienta que la pudimos desarrollar. También tenemos un proyecto que estamos avanzando. Me parece que lo que son los proyectos de ley muchas veces están parametrizados, es decir, tienen un formato y tienen una lógica, nosotros le llamamos acá la técnica legislativa, que muchas veces no se cumplen por este motivo de que son personas las que lo desarrollan, y muchas veces esas condiciones no son cumplidas en el desarrollo. La inteligencia artificial lo que nos permite es poder, me parece, ser un asistente dentro del momento de poder generar ese proyecto de ley, y que ese proyecto de ley llegue al momento de debatir dentro de las comisiones de una forma mucho más eficiente, pero además que tenga cualitativamente mucha más calidad, y que además, creo que, no recuerdo quién lo mencionaba, pero que no se repita, que el debate que se haya realizado años anteriores también esté incorporado, que esos debates sean nutritivos para ese proyecto de ley. Nosotros tenemos ese asistente dentro de la formación del proyecto de ley, que nos faltan algunos detalles, y además estamos incorporando lo que es inteligencia artificial para el análisis de un observatorio, netamente en particular de un observatorio dentro de la Cámara de Diputados, que el poder interpretar toda esa información y datos para poder generar el reporte de este observatorio en horas humanas sería mucho trabajo, se viene realizando, pero poder ser mucho más eficiente, y entonces el reporte empezar a poder ser analizado de otra mirada y con otra dinámica. Me parece a mí destacar que esto que bien decía, quizás, ¿no? Los sesgos, no naturalicemos que la herramienta de por sí o per se va a ser suficiente, sino que necesitamos la interpretación humana y el análisis crítico del legislador, o del asesor del legislador, o del cuerpo legislativo, a la hora de poder construir estas interpretaciones de la inteligencia artificial en la toma de decisión de políticas públicas. Obrigado, Germán. Marcos. Obrigado, Cristiano. É muito interessante isso que você levantou, direcionando qual seria o ganho para o parlamentar. Eu acho que sempre que a gente faz qualquer tipo de mudança, da mais simples até aquela que vai trazer mais consequências, como é o caso da aplicação da inteligência artificial nas comissões, a gente tem que prestar atenção num tripé. O parlamentar, que é aquele que vai exercer a atividade para o qual ele foi eleito, representando aqueles cidadãos que o colocaram aqui. Os cidadãos que estão do outro lado, que são afetados diretamente
pelas decisões do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, mas de forma mais específica do Poder Legislativo. Esses daqui, enquanto no primeiro, nos parlamentares, a gente sempre tem que se atentar quando vamos promover essas mudanças. Sempre focar na garantia de que ele será capaz de realizar a sua atividade, a atividade para a qual foi eleito, a atividade para a qual constitucionalmente ele foi designado pela população. No campo da população, a gente tem que estar sempre focado na questão da transparência, na questão da ampliação da participação, trazer a população não só na hora dela votar nos seus representantes, mas também participar do dia a dia do processo legislativo. E, por fim, os operadores, que somos nós, técnicos, que estamos aqui fazendo esse meio de campo e fazendo o possível para garantir que os parlamentares possam exercer as suas funções. Indo especificamente, os parlamentares, eu acredito, com a utilização da inteligência artificial, a gente vai ter uma racionalização do processo, sem sombra de dúvida, como você disse. E aí eu digo parlamentares e eu digo aquele núcleo de assessores que está diretamente ligado ao parlamentar, substanciando ele, né, fornecendo as informações para que ele possa fazer o seu trabalho. Não tem como nenhum grupo de assessor dar conta de 30 mil processos, de 30 mil projetos, como você disse, na Câmara dos Deputados, né? Ainda pensar não só no processo legislativo, mas em toda outra área de atividade do parlamentar. Então, sem sombra de dúvida, esse processo de racionalização vai ser um dos grandes avanços do qual o parlamentar vai tirar proveito. E o segundo é a tomada de decisão. A partir dessa estruturação dos dados, a partir de uma mudança, um aprimoramento, principalmente das pesquisas e dos bancos de dados, e isso vai permitir que aquele processo final, seja um projeto de lei que ele apresenta, seja um parecer que ele apresenta para orientar os seus colegas a votarem, sem sombra de dúvida, ele vai ter um aperfeiçoamento, ele vai ter um melhoramento quando da sua tomada de decisão. Então, esses dois pontos, racionalização do processo e aperfeiçoamento no produto final, eu acredito que serão as grandes vantagens que um parlamentar vai poder usufruir com o uso da inteligência artificial. Muito bom, Marcos. Jesus ou Joshua, algum comentário sobre este ponto? Si gustan, ¿puedo continuar? Sim, Jesus, depois Joshua. De acuerdo. Pues para mí la función más importante que seguramente servirá para el aprovechamiento de la inteligencia artificial está relacionado con la productividad que seguramente se estará dando para que los legisladores puedan generar con mayor velocidad las iniciativas y también poder comparar las iniciativas con proyectos anteriores que existen. Yo lo que me imagino es que incluso más de alguno a lo mejor ya están trabajando en esos temas, es en crear una biblioteca legislativa que incluya todos los tipos de documentos que están relacionados con las leyes, ¿no? Y lo interesante es que con una herramienta de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural, van a poder preguntarle si hay alguna, o van a poder encontrar y comparar si hay alguna similitud, si hay alguna diferencia, si hay alguna contradicción con leyes previas, ¿no? Hacer esto ahorita, pues, requiere el diputado o el senador una expertise muy alto humano para que ellos lo puedan encontrar estas relaciones. Ahorita el equipo, pues, lo que va a permitir hacer es comparar miles y miles de documentos y encontrarte de manera sistemática la información que está relacionada con lo que tú estás buscando. Y claro, al final el humano va a tener que tomar la decisión de si esa información es relevante o no, pero ya solamente la búsqueda de esa información y el poderte decir esto está en contra, esto está igual a lo que tú estás proponiendo, pues sin duda serán avances en la productividad legislativa que yo veo que van a ser alcanzables en muy corto
en muy corto tiempo y que esto va a permitir pues la toma de decisiones que ellos van a tener, ¿no? Gracias, Jesús. Joshua? Joshua? Yeah. I don't think I have a lot to add in addition to what others have said, but one thing I wanted to add is just in the appropriations context, something I was thinking about is, right, and on the one hand, the numbers are, it's fairly common sense to be able to store that as structured data and to query it in some sane way. On the other hand, there's so much data and that's such a large project that it's going to take time to get to a point where that data is really stored in such a structured way. And so I think one thing that AI has the opportunity to do, and I guess when I say AI, I should be clear, AI can mean many different things, right? It can mean, to me, AI is really, or like the way we use AI today is really the marriage of kind of old statistical techniques and computational power, which has come into play more recently just because of costs lowering significantly. And so when I'm talking about AI, in this case, I'm thinking about like ChatGPT type AI. And so that kind of AI could be really useful in serving as a bridge towards having data that is more structured and more queryable. At that point, we might use other forms of AI to query that data, right? Machine learning techniques, statistical techniques that look for clusters of data or look for similar words and whatnot. But I think these, large language models might serve as a nice bridge. One thing I'll emphasize though, and I think Jesus mentioned this, is that, right, it's vital in this institution that everything is accurate. And in a private sector company, we often can get away with 99% accuracy. And frankly, 99% accuracy is actually often very good. And when I say accuracy, I'm thinking more about a classification problem. Is this, this is not in the parliamentary world, but in the medical world, does this person have pneumonia based on a chest X-ray or do they not, right? In that world, 99% accuracy, in that specific world, 99% accuracy is probably not great, but the difference is there's a human in the loop, right? We have a doctor who can look at it and say like, yes, it's right, no, it's not. In the same way, I think it's really important that any tools, any data we kind of elevate and show to members or to staff is accompanied very clearly with information about how that data came to be. Where did it come from? Where was it sourced from? Why is the AI making the conclusion it's making, linked to primary sources? In our case, that would be congress.gov, where all of our, right, like any official actions that have happened in the Senate or the House of Representatives are stored. Right, it means like making sure that we're careful about the tools we present to staff and members. I think something like ChatGPT as is could be somewhat dangerous, right? Because it can, as we know, I've used it constantly. If you need it in a pinch and you're like, I have a press thing I have to do in 5 minutes, I'm going to ask ChatGPT about this topic. It might not all be correct. And that is not a good thing. We need to provide tools, right? This almost goes back to the world of user research and design of web pages and applications, and thinking about how can we, right, the AI is one thing, but also how can we present the results of the artificial intelligence in a way that's consumable for staff and in a way that makes staff not take the data that they're given for granted. It makes them have, a second thought about where that data comes from and what it means. I'll stop there though. Excelente. E eu queria, então, dar seguimento aqui à nossa próxima pergunta, pegando como ponto de partida esse último ponto colocado pelo Joshua, e também o Herman colocou como preocupação, o Marcos também, né? Agora, para a gente olhar assim, o dark side of inteligência artificial aplicada aí às comissões, né? A pergunta é basicamente, quais são esses principais desafios e preocupações, perigos, em relação à adoção de IA nas comissões de inteligência artificial, nas comissões, especialmente em termos de segurança, ética e privacidade. Então, a oportunidade agora para a gente falar aí
desses perigos, desses cuidados, né? Que o Joshua citou muito bem, essa falta de acuidade, muitas vezes, né? Não dá para usar ChatGPT como o Google para buscar informação, né? Isso é um perigo muito grande. E que mais que nós podemos falar sobre isso? Quem gostaria de começar esse ponto aí? Eu daria prioridade ao Jesus, ao Herman, quem não falou ainda no começo. Por favor, Herman, por favor, pode começar. Sí, yo voy a desarmar un poquito la pregunta. No quiero ponerme técnico en términos de seguridad, ética y privacidad, quizás, ¿no? En lo que muchas veces conocemos. A nosotros en la Argentina nos pasa que todo el trabajo parlamentario es información pública, no hay nada que ocultar. Obviamente que en términos de seguridad tenemos la cuestión de las intrusiones informáticas, la ciberseguridad y todo lo que conocemos, que estamos todos de alguna forma expuestos, y lo que hay que reducir es la capacidad de poder generarnos los daños, porque expuesto al Internet y a los hackeos y a las diferentes situaciones, estamos todos expuestos. Solo englobándolo en la inteligencia artificial, a mí me parece que en la función de la ética y en muchos de los valores que yo venía resaltando, ¿no? En cómo la inteligencia artificial nos puede a nosotros influir dentro de la toma de decisión, de esta potencialidad que tiene la herramienta dentro de las cuestiones a la hora de legislar, ¿no? Que en definitiva los legisladores llevan a cabo la tarea de poder generar reglas claras y regirnos como sociedad, y eso afecta a un montón de ciudadanos, se nos afecta a todo, a las formas que nos relacionamos. Por eso para mí voy a destacar los miedos que se me generan en términos de estos desafíos, de estos sesgos, de estos valores, cuántas cosas ahí hay por debatir, discutir. Me parece que Joshua lo resaltaba. Creo que la influenciabilidad que tiene la herramienta de la inteligencia artificial, esto también algo que me preocupa, esto de que te genera una inmediatez, es decir, es algo inmediato, esta información que te brinda en función, bueno, pero ¿qué corpus nosotros le estamos brindando a la inteligencia artificial para que nos dé esa respuesta? Nos diga esto es positivo, esto es negativo, esto es algo bueno, algo malo, esto favorece a tal o a cual persona. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Nosotros en este desafío que nos propusimos de un asistente dentro de la generación de los proyectos, empezamos a agarrar muchos proyectos, un corpus importante, y le dijimos, bueno, estas son las técnicas legislativas, y empezamos a entrenar a este algoritmo, y el resultado fue negativo. ¿Por qué? Porque las técnicas legislativas en los 100.000 proyectos que le pudimos brindar a la inteligencia artificial no estaban cumplidas, no estaban satisfechas. Entonces, el entrenamiento final, esta inteligencia artificial aprendió algo que estaba mal, es decir, no se cumplía las condiciones de la técnica legislativa. Y por eso tuvimos que replantear el proyecto, es decir, nosotros tenemos un corpus erróneo, queremos que esto se cumpla, y el resultado fue adverso, es decir, no lo pudimos cumplir. Bueno, y nos replanteamos el desafío de otra forma. Pero con este ejemplo quiero mencionar todas las complicaciones que se pueden generar cuando empezamos a confiar en esto que es inmediato, esta solución inmediata, esta interpretación de una ley, de una propuesta, de forma, entramos al ChatGPT o al Google o la herramienta que venga en un futuro, o la que podamos generar dentro de nuestros parlamentos, y con qué está entrenado, con qué base de datos, qué hay detrás, qué algoritmo hay detrás, qué función matemática representa, y bueno, y todo, me parece que ahí sí nos puede afectar mucho cuáles son los intereses que se pueden llegar a generar si nosotros empezamos a confiar plenamente de la herramienta de la inteligencia artificial. Por eso, algo que decía anteriormente, me parece que es importante como herramienta, viene a transformarnos dentro de lo que es nuestra vida, nuestro cotidiano y en lo laboral, dentro de las comisiones y del trabajo parlamentario, pero sí destacar que siempre tiene que ir acompañado del análisis y la interpretación de una persona, y ese dato tiene que ser debatido, tiene que ser puesto
a ser objetable. Es decir, se tiene que preguntar, bueno, pero esto es verdad, esto es mentira, ¿de dónde viene, de dónde proviene este desafío lógico de un proceso investigativo que pueda aportar y pueda ayudar la inteligencia artificial, pero no sola es suficiente. Graças, Germán. Eu recebi a notícia aqui, colegas, que nós vamos ter que encerrar esse painel em 10 minutos, então eu queria convidar Jonathan, Joshua, Jesus e Marcos para fazer seus comentários sobre esse ponto, no máximo em 3 minutos, 2 minutos e meio, tá? Desculpe aí pelo apressamento, mas é que nós chegamos aí no adiantar das horas. Quem gostaria de... Joshua? Joshua, depois Jonathan. Yeah, I'll keep it very brief. One thing I just wanted to add, and on top of what we said earlier, is just that I think in my position on the Appropriations Committee and just in the Senate and seeing this at the congressional level too, I've seen data being weaponized is maybe a strong word to use, but people are very protective of data. And one of the roles my office plays is often making people more comfortable with data sharing, but privacy, regardless, there's always going to be, differences across parties and differences across chambers. There's always hesitation to share data with anyone who's not within their in-group, so to speak. And so thinking about how to build systems that provide benefit to staff and to members, but also balance those differences, those key differences and privacy concerns that different groups of people in the legislative branch have, I think is a big challenge. Jonathan? Yeah, it's really interesting when we look at like ethics or what I'd sort of probably like to finish off with my closing remarks is around data bias, and making sure that the tools and what we're actually presenting is actually fair for all walks of life. And parliaments have a lot of different representatives, so they may have 200 different members with different backgrounds, different diversity, different experiences, etc. And one of the dangers is that people or incorrect use of AI systems can potentially cause harm, to be biased into certain ways of thinking. And, there's a lot of evidence out there when Microsoft did something on Twitter, or, they did an AI-based bot, and smart people out there started to feed it information to get certain types of responses. So we need to make sure that we don't want to introduce things which will harm democracy or harm that part of it. So I always look at the ethics when I look at that is probably one of the most important parts of it, to say, you have to understand what you put in and what you get out. As sort of Joshua said as well, when you put something into ChatGPT, if you don't understand what it actually generated, don't use it. All right, that's my simple view of it, because I've seen a lot of different examples where people have blindly just copied information and put it somewhere where they may say, oh, actually, this is a truthful statement, whereas then you get journalists or you get other areas which will actually look at all the facts and check that for you. So use it in a meaningful manner would be my suggestion. Obrigado, Jonathan. Marcos? Muito obrigado. Ao tempo que eu novamente agradeço o convite para estar aqui, eu vou na linha do que o Jonathan falou. Quando a gente não pode utilizar os resultados da inteligência artificial como o fim da nossa decisão. A gente não pode pegar
aquele resultado que nos é dado a partir daquele banco de dados e falar, pronto, está aqui minha decisão, eu não vou fazer uma análise sobre isso que me foi dado. Justamente porque tem o que o Jonathan disse do viés dos dados. Quais foram os dados que foram utilizados para chegar àquela decisão? Quem forneceu aqueles dados? Então, eu finalizo como eu comecei. Vai ser muito bem-vinda a inteligência artificial no âmbito das comissões, no âmbito do processo legislativo, no âmbito do nosso mundo. Porém, a gente tem que ter cautela e a gente tem que ter responsabilidade. A inteligência artificial não pode em nenhum momento ser o nosso objetivo, ser o nosso final, ser o nosso produto. Ela tem que ser um dos meios que vão auxiliar, no caso aqui, um parlamentar a tomar uma decisão ou a propor o projeto de lei. Mais uma vez agradeço, espero ter contribuído com os colegas e desejo a todos uma boa noite, um bom dia, não sei onde vocês se encontram aí. Obrigado, Marco. Certamente para o Jonathan deve ser dia, né? Ouvirmos também o comentário de Jesus. De acuerdo, pues concuerdo con que el reto principal será que las personas no tomen como palabra final lo que la inteligencia artificial propone. Simplemente es un medio que debe de permitirles ayudar en la toma de decisión, ¿no? Tratando de poner un ejemplo, la misma ética es algo en donde el bien y el mal ha ido cambiando a lo largo del tiempo y seguramente lo que antes se consideraba bien, si metemos una ley, no sé, de los años alrededor de 1950, seguramente no va a coincidir con los criterios que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, la herramienta de la inteligencia artificial será sin duda algo que nos dé mayor productividad, que se puedan hacer quizás mayores cambios a la ley, como todos hemos venido escuchando. Cada vez hay más solicitudes de estar modificando y haciendo cambios en diferentes aspectos de la ley. Entonces, el reto será pues que se tome como eso, como una herramienta y no se vaya a confiar en ella como si fuera la decisión final, ¿no? Sim. Bom, muito bem. É um tema extremamente complexo, excitante. Eu acho que nós conseguimos abordar aqui alguns elementos dessa discussão, né? Por exemplo, as aplicações legislativas, administrativas. São inúmeras possibilidades, o que nos excita. Ao mesmo tempo, os desafios, os perigos, né? Os percalços que podem acontecer são muito grandes também. Então, estamos falando de uma instituição tradicionalíssima, secular, como o parlamento, e de uma inovação extremamente disruptiva, né? Então, temos que encontrar uma forma aí e eu acho que a palavra-chave é como é que nós vamos, então, começar essa implementação de IA nas comissões e em parlamentos de maneira geral. E é sempre um convite, eu acho que para todo mundo que trabalha com inovação na área pública, em parlamentos, um convite para sempre trabalhar com a ideia de experimentos, de pilotos, né, de testar de maneira controlada, que não afete totalmente a tomada de decisão, né, que sirva como um instrumento, né, para que a gente, então, teste em ambiente fechado, com segurança, com controle, para depois, devagarzinho, nós irmos implementando, não é? Então, eu acho que talvez esse seja o caminho para a gente avançar e entender devagarzinho todo o impacto dessas tecnologias nos parlamentares, nos cidadãos, em todo o corpo funcional dos parlamentos. Mas para essa discussão, as contribuições aqui dos colegas foram sensacionais, cada um com a sua perspectiva, a sua experiência. Eu acho que tivemos um painel muito rico. Queria, então, agradecer especialmente ao Marcos, ao Herman, ao Jesus, ao Jonathan e ao Joshua. E encerramos por aqui esse painel.